Amados irmãos, amadas irmãs, neste domingo, possamos escutar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu queria fazer a homilia um pouco diferente. Normalmente aos domingos, sobretudo nesse domingo que nós celebramos o sexto domingo do tempo comum, eu queria que hoje nós fizéssemos um breve comentário também sobre a primeira leitura, a segunda leitura, antes de nós adentrarmos no Evangelho. Como é de praxe, isso é quase uma norma, a primeira leitura sempre ela nos ilumina para o Evangelho. Então hoje a primeira leitura é tirada do livro de Levítico 13, capítulo 13, versículo do 1 ao 2, 44 ao 46. E, simplificando aquilo que nós poderíamos escutar, e vocês podem fazer depois essa meditação e essa leitura pessoal, a leitura ela traz mais uma vez a figura da pessoa que sofre uma inflamação de pele, assim como era a lepra no tempo de Jesus. E Moisés ele dá as recomendações, ressaltando, por exemplo, que a lepra é um sinal de impureza, que o sacerdote ele tem toda a autoridade de Deus para poder certificar que aquela enfermidade existe, que aquela enfermidade ela foi também curada. E que a pessoa que é atingida pela lepra, ela tem algumas recomendações. Haja vista era uma doença contagiosa, haja vista também a sociedade daquele tempo, por diversos motivos, né? Tinha diversos preconceitos, era muito segmentada, mas era o costume, não se via sequer isso como algo errado socialmente. Então, o que é que essa leitura de Levítico falava sobre aquele que era atingido pela lepra, que era leproso? O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando impuro, impuro. Então, esse homem também ficaria isolado. É interessante que, apesar desse livro ter sido escrito há muito tempo atrás, o fato acontecido também, até anos atrás, 40, 50, 60 anos atrás, o tratamento da lepra, né, que é uma doença, um nome muito feio, né, mas tem um nome mais clínico, hanseníase, era o isolamento. Antigamente era o isolamento. A pessoa era certificada pelo médico que tinha doença e se isolava para não contaminar ninguém. Era uma doença altamente contagiosa e se isolava da família, às vezes não tinha nenhuma oportunidade de estudo, de trabalho, de ter a sua própria família, esposa, filhos, assim por diante, né? Mas graças a Deus a medicina avançou e hoje a pessoa que sofre de hanseníase ela pode ser tratada inclusive dentro de casa. Tem recomendações, tem uso de medicamentos, né? Mas a pessoa não precisa ficar isolada. A pessoa não perde contato com sua família. Eu falo isso que anos atrás eu conheci uma pessoa que se tratava dessa doença e ela explicava. Eu achei muito interessante essa explicação. Do outro lado, nós temos também uma primeira leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 31 ao capítulo 11, 1, ou seja, é o finalzinho do capítulo 10 e o começo do capítulo 11, onde São Paulo fala nesses breves versículos o quê? Fazei tudo para a glória de Deus, não escandalizeis ninguém, nem a igreja, nem os judeus, nem os gregos. Fazei tudo como eu, que procuro agradar a todos em tudo, buscando o que é vantajoso para mim mesmo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que é que São Paulo quer
nos convidar a seguir nessa leitura. Que orientação ele nos dá? Se a lepra era um motivo de escândalo na primeira leitura, e no tempo de Jesus também assim o era, é importante que os escândalos sejam evitados. Que os escândalos não aconteçam com ninguém. E ao mesmo tempo, a capacidade de diálogo, de respeito, de saber conviver. Mas antes de tudo isso, de nós procurarmos imitar, sobretudo, a pessoa de Jesus. Ou seja, seguimos o exemplo de Jesus. Nós somos chamados de cristãos, de católicos, de devotos de Nossa Senhora. Então, que tal nós seguimos o modelo? Se nós olharmos o Evangelho, Jesus Cristo causou poucos escândalos. Pelo menos os escândalos que nós conhecemos, com barulho. Mas Jesus Cristo, certas vezes, ele causou escândalo em que sentido? Pela prática do bem que ele fez, por atitude de misericórdia e compaixão, e assim por diante. Que escândalo Nossa Senhora causou no seu tempo? Foi o fato de ser mãe do Salvador? Foi o fato de ter trazido para si realmente a maternidade do Filho de Deus, do seu Filho unigênito? Assim como aquele cristão que vive na radicalidade, na verdade, a sua fé também, de certa forma, causa o escândalo. Mas não é o escândalo negativo. O escândalo negativo é aquela pessoa que acaba atraindo os holofotes para si. Às vezes nós vemos artistas fazendo isso, pessoas da mídia fazendo isso, políticos fazendo isso, enfim. E às vezes a gente cai nessa conversa e vai ver que o escândalo acontece no vazio, não é pela verdade. É simplesmente para fazer barulho. Então que a gente possa imitar a pessoa de Jesus. Do outro lado, olhando o nosso evangelho, nós devemos visualizar o seguinte. Primeiramente, um leproso, alguém que vivia em uma situação de enfermidade, uma enfermidade muito séria, vai ao encontro de Jesus. Além daquilo que nós já sabemos, a pessoa que era acometida dessa doença, da hanseníase, a sua consciência, havia uma convenção que ele é leproso, ele tem hanseníase porque ou ele ou alguém da família dele, um antepassado dele, cometeu um pecado, ele está pagando por este pecado. Então tinha muito essa concepção. Mas Jesus Cristo não estava preocupado com esses conceitos. Jesus Cristo olha outra dimensão do ser humano. Por isso que aquele homem vai de joelhos, num gesto de profunda humildade e também de profunda humilhação, porque essa doença trazia profundo sofrimento. Então Jesus Cristo, cheio de compaixão, estende a mão, toca o homem e disse: eu quero, fique curado. A fé expressa pelo homem anteriormente, ao procurar Jesus, ao pedir a Jesus a sua cura, Jesus Cristo atende, porque viu que aquele homem pediu com o coração, pedia aquilo que era essencial para a sua própria vida. Então, a lepra desaparece, o homem fica curado, porém o homem não segue aquilo que Jesus lhe pede. Ou seja, o que é que Jesus pede? Se nós podemos recordar o Evangelho. Jesus pede o quê? Não conte nada para ninguém. Vai ao sacerdote, mostra-lhe a cura e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou. Jesus Cristo volta a olhar para o Antigo Testamento. A oferenda, o agradecimento, o louvor a Deus. Porém, o homem provavelmente não foi nem ao sacerdote, nem ofereceu nada em agradecimento pela purificação. Ele simplesmente abriu a boca para todo mundo e aquela multidão acabou atrapalhando a missão de Jesus. Porque Jesus Cristo ainda estava no começo do seu trabalho. Jesus Cristo não estava no final. E Jesus Cristo não veio somente para curar as pessoas. Jesus Cristo veio para fazer muito mais. Então, é muito importante nós visualizarmos a compaixão. É muito importante nós visualizarmos o evitar escândalos. Mas é muito importante visualizarmos também a obediência que pode e deve ser oferecida para Deus. Deus pede de nós obediência. Obedecer é um ato de amor. Obedecer é um ato de discipulado, de seguimento. Então peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós nesse domingo da sexta semana do tempo comum, quando o nosso coração se prepara para o início da quaresma, na próxima quarta-feira, quando estaremos celebrando a quarta-feira de cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.